Olá, inscritos, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar de uma coisa bem interessante, né? Essa vozinha interior, você já ouviu ela? Em algum momento da sua vida? Pois é. Eu costumo dizer que dentro de nós existe um tipo de sabedoria que é uma vozinha interior, que ela não grita, ela não obriga, mas ela orienta. Ela orienta. Ela não é razão, ela não é emoção, mas é algo mais profundo. E essa voz é como uma bússola, mas ela não funciona no barulho. Sim, ela não funciona no barulho. Eu costumo dizer que o mundo, ele nos condiciona a seguir um padrão. Um padrão, fomos ensinados ou programados a crescer na vida, a sermos melhores, a conquistarmos, termos tudo, mas eles não nos ensinam a fórmula de como escolher o certo. Peraí, será que eu escolho essa profissão? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Sabe? É sobre isso. Então, eu costumo dizer que dentro da gente tem essa voz. Essa voz que nos orienta. Sabe, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Não sei se já aconteceu com você, mas com certeza, se você está vendo esse vídeo, alguma dessas situações já aconteceu. De você estar conhecendo uma pessoa, né? Tá no relacionamento e tal. E de repente a pessoa está conversando bacana, você está gostando da pessoa, mas lá no fundo da sua consciência vem uma vozinha dizendo assim: não é a pessoa. Ou não vai dar certo. Gente, eu não tô falando de dúvida, tá? Dúvida todos nós temos. Eu tô falando dessa voz que ela vai muito além do que nós conseguimos expressar ou imaginar. Ela tá ali, ela tá falando com a gente, cabe a nós estarmos sensíveis a ela. E aí, de repente, você pensou assim: ah, não, isso é coisa da minha cabeça, vou investir nesse relacionamento. E aí, você investe. E esse relacionamento não dá certo, você começa a sofrer, você passa por algumas situações difíceis. E aí você fala assim: poxa, por que eu não ouvi aquela voz? Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia. Sabe, todos nós já vivenciamos isso. Ou numa esfera de relacionamento amoroso, ou de amizades, ou será que eu fico nesse emprego ou não? Será que eu escolho essa profissão ou não? Sabe? Então, assim, essa voz, ela tá presente, gente, sempre nos momentos que a gente precisa tomar uma decisão ou quando algo não tá certo. Exemplo, essa experiência é minha. Já aconteceu comigo, principalmente na minha adolescência. Geralmente a gente, quando é adolescente, a gente não tem muito filtro, né? A gente não sabe muito bem lidar com com as nossas emoções, enfim. E aí eu lembro que eu conheci uma pessoa, uma amiga, que logo de cara eu falei assim: eu gostei dela, uma pessoa bacana, sabe? Mas lá dentro, gente, volta a repetir aquela vozinha lá no subconsciente, dizia assim: essa amizade não vai dar certo. Ela vai te trair no final. Eu falei: não, jamais. Isso é coisa da minha cabeça. Pois é, gente. E aí eu deixei passar essa voz. E, por incrível que pareça, a voz estava certa. Eu sofri nessa amizade, foi muito difícil para mim, mas aprendi bastante. E aí, quando eu vivenciava essas situações complicadas, vinha na minha cabeça assim: por que você não ouviu aquela voz? Então, muitos chamam essa voz de consciência, outros chamam ela de voz interior, outros chamam de Deus. Eu chamo Deus. Sabe? É a voz de Deus na gente, tá, pessoal? Independente se você acredita ou não, se você concorda ou não, é real. Todo ser humano, ele sente essa voz ou essa intuição, né? Então, o que acontece? Eu costumo dizer que deixamos passar essa voz achando que é besteira ou que... Mas ela existe, ela é incrível. Então, eu costumo dizer o seguinte: que na vida da gente, sempre quando você tiver para resolver uma coisa, escolher se fica nesse local ou não, se você investe nesse relacionamento ou não, para tudo o que você está fazendo. Para tudo, sim. E vai se encontrar com você mesma. Vai fazer uma oração, uma reza ou meditar
E a resposta, gente, não tá fora. A resposta tá dentro. Sim, ela não tá fora, a resposta tá dentro da gente. É que muitas vezes a gente quer buscar por outras fontes, né? A gente quer perguntar para uma amiga a opinião, pergunta para o outro o que é que a pessoa acha, mas a resposta a gente já sabe. É que a gente não quer muitas vezes acreditar ou aceitar isso, né? Então eu costumo dizer que da próxima vez que você ouvir essa voz da consciência dentro de você, ó, não vai por esse caminho, não faz isso, vigia nisso, toma cuidado, escuta essa voz. Essa voz é a voz de Deus te orientando, te guiando para não cometer os mesmos erros ou outros erros, tá? Então a dica de hoje foi essa. Agora eu pergunto para você, você já vivenciou isso? Já aconteceu de você ouvir essa voz e ignorar? Conta aqui nos comentários. Se você já ouviu a voz e tipo assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu quero saber da tua opinião, tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e fica ligadinho nos próximos vídeos.